Falando do tema proposto agora, erotização infantil. Quando é que ela acontece mesmo, Eliane? Erotizar uma criança é uma coisa assim cruel, é de pedófilo? Ou nós estamos falando de alguma coisa que pode acontecer na sala de casa, todo mundo brincando? É por aí? Com certeza. Eu gosto sempre de lembrar dos pressupostos da sexualidade infantil. Quando a gente pensa em educar sexualmente uma criança, uma das coisas que é muito, muito importante é preparar essa criança para a puberdade. Mas prepará-la para a puberdade nada tem a ver com fazer dela uma mini adolescente ou um adulto. Então, eu preparo de uma forma e eu acabo erotizando de uma outra forma. A erotização ela pode acontecer de uma forma muito sutil. Às vezes eu vejo acontecer com os pais que ainda têm bebês. E eles olham para aquele bebezinho e falam assim, nossa, que bonitinha, olha como é o corpinho, tem uma bundinha arrebitada, gente. Olha as coxinhas. Que coisa linda essas coxinhas, vai dar trabalho. Aí já começou o processo de erotização. Porque, de fato, aquela é uma criança. Ela ainda não tem um corpo desejável sexualmente. E aí a gente começa a imprimir nela questões muito sérias. Isso é muito comum. Eu lembro aqui de uma menina que se tornou um comentário nas redes sociais porque ela, com 11 anos de idade, já cantando e fazendo clipes eróticos, altamente eróticos, e foi necessário criar-se um movimento para conscientizar seus pais de que aquilo não estava de acordo nem com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E continua, né? Vê aí como é o nome dela para lembrar aqui para gente. Isso, e vou citar o nome porque foi um assunto extremamente, ainda é um assunto extremamente comentado quando se refere ao tema erotização da criança. Era Melody o nome da menina, MC Melody, e isso virou notícia de toda sorte de comentários ali. E os pais empresariando que uma criança se colocasse como uma mulher adulta. Maquiagem, roupa, maneira de se colocar, de se portar. Vejam bem, nós estamos falando de crianças, erotização é isto, é pegar uma criança, erotizá-la, fazer uma mulher erótica, desejável, que atrai os olhares, desejos e enfim. O processo da erotização infantil e da erotização como um todo, ele é muito pautado pelas questões sociais e econômicas. Então, para o movimento capitalista que nós estamos inseridos, é muito interessante formar uma criança erotizada, porque a erotização infantil leva diretamente para o consumismo. Exatamente. Então, nós formamos crianças consumistas quando nós erotizamos e adultizamos. Então, o mundo, tem uma autora americana que ela diz o seguinte, as crianças são erotizadas 24 horas por dia. A mídia vai fazer isso, certo? Porque é muito interessante para a mídia, porque os estudos americanos, principalmente, eles apontam, assim, claramente o interesse do marketing na infância, primeiro, porque é a época em que o ser humano é mais vulnerável a ser convencido. Então, a persuasão é mínima para uma criança. Então, eles vão investir porque vai formar uma criança que vai pedir aos seus pais produtos sempre, e esses pais muitas vezes estão dando porque também nós somos consumistas, né? Aí, essa criança vai aprender a consumir porque assiste sobre isso, vê YouTubers Kids, vê Instas Kids, vê um monte de crianças consumindo em viagens e materiais escolares tal e não sei o quê. Crianças que são YouTubers Kids que são patrocinados por empresas que falam como é bacana ter aquele material escolar tal, vestir aquela roupa tal, usar aquele batom tal, e ir para sessões de manicure, crianças de 2, 3, 4, 8 anos, sessões de manicure. Nós estamos acompanhando agora, acompanho vários casos, como eu falo muito sobre isso no Instagram, de formas de erotização e como prevenir. Chegam muitos casos para mim de meninas de 8 anos que fazem depilação. De buço, de perna, porque viu tal YouTube Kid que fez, e não sei o quê, e vê a mãe, os pais, a sociedade envolvida no consumismo e numa objetificação do corpo, que esse corpo é um objeto a ser consumido. Então, a criança também passa a entender que ser interessante é estar toda ornamentada.
E aí, quando uma criança está ornamentada, todo mundo fala, ai, que bonitinho, gente. Olha só. Atine, bonito. E é bonitinho mesmo. Tudo que criança faz e veste fica bonitinho, porque é uma coisinha fofa de Jesus. Mas não quer dizer que ela seja pronta para aquilo. Então, já mais um exemplo da erotização, que a gente realmente combinou para trazer muitos exemplos para não ficar um programa só filosófico, mais prático. Né? Então, um exemplo é justamente levar a criança para manicure. Tem vários salões, principalmente salões mais chiques, assim, né? Que tem sessão de manicure para criança. Não, os pediatras enlouquecem, porque eles falam, são esmaltes próprios para criança. Mas quando a gente vai ver a composição, é quase a mesma. Então, até para a saúde física da criança. Para a saúde emocional já é realmente um tiro, mas para a saúde física também. Não tem esse negócio de maquiagem infantil, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o capitalismo vai fazer você se tornar um consumista, para tornar crianças consumistas e eles continuarem ganhando com isso. Porque como é que funciona o capitalismo? Enquanto eu consumo, eu sou consumida. Essa é a proposta do capitalismo, né? Então, a gente não pode formar crianças assim, porque crianças consumistas já são adultizadas. E o consumismo, muitas vezes, erotiza a criança. Porque quando a criança, por exemplo, coloca uma roupinha, que é outra forma de erotização, uma roupinha curtinha, uma roupinha de MC, vamos dar exemplo e tal, não sei o quê, tem estudo que comprova que quando a criança se veste como adulto, ela é levada a se comportar sensualmente como adulto. Porque como é que você está de salto se você se comporta? Então, a criança põe um salto e já fez assim também. Criança faz a unha assim, ó, né? Então, ela se põe naquele lugar de imitar. Isso né? também pode provocar que haja um desenvolvimento sexual precoce, ou seja, o comportamento. Digamos que, é só a unha, não, é só o jeito, é só a roupa, mas psiquicamente tem esse processo, alcança algum tipo de resposta prejudicial? Como que funciona o cérebro nesse processo de erotização precoce? Nosso cérebro, ele funciona muito por categorizações. É uma forma do cérebro trabalhar para economizar energia. Então, quando eu vou me desenvolvendo, eu vou criando categorias. Adulto é assim, adolescente é assado, criança é assim, as coisas, copo tem vários formatos, jarra é assim. Então, nosso cérebro, ele funciona por categorizações. Então, se uma criança começa a se vestir como adulto, se comportar como adulto, ela vai estar em que formato? Ela vai estar em que caixinha cerebral? E aí o corpinho dela vai começar a trabalhar. E isso a gente já tem mais do que certo na literatura. Então, antigamente a gente falava muito sobre alimentação, induzindo o desenvolvimento, né, dessa criança fisicamente. E aí a gente falou muito sobre os hormônios, né, que tinham no frango, na carne. Isso é verdade? É. Mas associado a isso, a gente precisa entender que tudo que ela vê, tudo que ela percebe enquanto ambiente em que ela vive, também influencia diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, crianças que cada vez começam a entrar na puberdade mais cedo. Ou seja, as meninas menstruam mais cedo, Sim. pode estar relacionado a estes aspectos, digamos, externos, mas que promovem um tipo de comportamento que desperta esse trabalho mental, psíquico, a que então menstrua mais cedo, os seios são formados mais cedo, acelera o processo. Sim. É porque a gente é corpo, mente, é uma coisa só. E tá a epigenética aí para comprovar isso. Onde nós temos não mudança do gene, mas a forma que o gene se comporta a partir das experiências sociais e ambientais. É isso mesmo, Eliane? Sim, né? É que ela ia dizer e eu cortei a frase dela, perdão. Não, tá tudo certo. Né? Mas eu te cortei, amando, né? É isso mesmo, Eliane. Mas, e a gente tem uma outra questão importante para os pais pensarem. Essa criança, enquanto criança, ela precisa se sentir bem com o próprio corpo. E se essa criança, ela não aprende a se sentir bem com o próprio corpo, que tipo de adulto ela vai se tornar? Então, isso é um ponto muito sério e é um outro pressuposto da sexualidade infantil. Eu, enquanto adulta, preciso cuidar dos meus filhos para que eles se sintam bem com o corpo que eles têm. E se eu não consigo fazer isso, se eu coloco toda hora defeitos nele, está com pelo demais. Eita, tem que ajeitar, tem fazer que parecer... sobrancelha. Eu estou o tempo inteiro colocando defeitos nessa criança, como é que ela vai se sentir bem com o próprio corpo?